te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. É isso, Deus falando com o profeta Jeremias. Deus conhecia este profeta antes mesmo do seu nascimento, quando ele ainda estava sendo gerado, quando ele estava ainda no ventre. Deus já estava de olho em Jeremias. Deus já estava acompanhando o seu crescimento. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Quando eu leio esse texto, observando a chamada que Deus faz na vida desse profeta, não é diferente de nós, irmãos. Aqui Deus fala com esse profeta naqueles dias, porque Deus precisaria de um homem como Jeremias, que Deus já conhecendo, ia enviar para ser profeta entre as nações. E eu posso dizer o mesmo para você nesta noite. Deus tem te acompanhado desde o ventre. Talvez você não nasceu num berço evangélico, mas a sua chamada já estava escrita. Aleluia. A sua chamada Deus já tinha feito. Às vezes Ele já até tinha falado com você, mas você não teve o entendimento, e precisou que fosse lá fora um pouquinho, e conhecesse as coisas do mundo, para que hoje você tivesse experiência. Mas a chamada de Deus já tinha na sua vida. Tanto é que você está aqui nesta noite. Por quê? Porque você então atendeu a chamada de Deus. Aleluia. Você está aqui porque Deus te chamou, e te chamou num propósito. E o propósito de Deus há de cumprir na sua vida. Talvez você pode até pensar que está demorando. Talvez você pode até pensar que não vai acontecer. Ei, tudo tem um tempo. Está escrito lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Então vai ter um tempo de choro na sua vida, mas vai ter tempo de alegria também. Porque a vida não é somente de lamento, ou de tristeza, ou de dor, não. Tem alegria na sua vida, tem dia na sua vida que é alegre. Aleluia. Deus faz uma chamada para Jeremias, ainda tão novo. E que jeito que nós venha ter o conhecimento disso? No versículo de número 6. O versículo de número 6 do capítulo 1. Jeremias indaga-se com Deus. A palavra de Deus veio a Jeremias. E ele está dizendo: então disse eu. Quem está dizendo? Jeremias. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele indaga-se com Deus. Ele não se acha preparado para assumir o tão elevado cargo como profeta, porque ele já via e sabia o que estava acontecendo naqueles dias. E ele está dizendo: Senhor. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas Deus continua falando com Jeremias. Interessante que mesmo, glória, aleluia.
Jeremias, mesmo sendo uma criança, ele entende que é Deus que está falando com ele. Aleluia. Irmãos, eu vim aqui nesta noite, eu não venho brincar com o sentimento de ninguém. Eu estou aqui como profeta de Deus nesta noite, para falar ao teu coração. Talvez você espera de um grande pregador lá de fora, talvez você espera de um profeta, e despreza os profetas que tem na tua casa, mas hoje eu estou aqui como um profeta na sua vida, para falar aquilo que Deus colocou em meu coração. Jeremias, tido aqui como uma criança, Senhor, eu sou uma criança. Ele entende que é Deus que está falando com ele. Não é possível que você não entendeu. Tão jovem, tão novo, entende que é Deus que fala. E muitas das vezes nós endurecemos nossos corações. Muitas das vezes não aceitamos a palavra do Senhor. Eita Deus, aleluia. Você recebe a palavra aí nesta noite, meu irmão? Aleluia, eu estou aqui queimando da planta do pé ao alto da cabeça. Glória, oh glória. Jeremias tão novo entende, irmãos, e nós, porque não entendemos aquilo que Deus tem falado tanto conosco, tem endurecido tanto o nosso coração. Mas ainda bem que o Senhor usa de misericórdia para conosco, e aqui estamos nesta noite. Mas o Senhor me diz: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Oh glória, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Veja bem, Deus se responsabiliza daquilo que Ele está falando. Deus se compromete, sabendo que Jeremias ainda é muito jovem. Quando você lê todo o livro de Jeremias, você vai entender que em todo o tempo que Jeremias fala, por mais sofrido que seja, Deus não abandona, Deus está ali com ele, sustentando a sua palavra. Aleluia. E nós, irmãos, fomos chamados para quê? Para pregar a palavra de Deus, para testemunhar as grandezas do Senhor, para dizer que Ele salva, para dizer que Ele cura, para dizer que Ele liberta, para dizer que Ele batiza com o Espírito Santo, para dizer que em breve Ele voltará e nos levar para o céu. Pode pregar isso, irmão, tranquilo. Vai na sua força, pregue essa palavra no tempo e fora de tempo, porque Deus será contigo. Não tenhas medo. Muitas das vezes nós temos medo de falar que Jesus te ama, mas às vezes proferimos um palavrão. Isso não pode proceder da boca do crente, não. Crente só tem bênção e vitória para contar. Ah, pastor, não tem luta? Não, tem muitas lutas. As lutas servem de experiência. As lutas servem para fazer você crescer. As lutas servem para você atingir aquilo que talvez você não esperava. Tem luta sim, a ponto de falar: não posso mais, não dou mais conta. Mas entenda que Deus é contigo, Ele te chamou, aleluia, para fazer diferença nessa terra. Vai tranquilo, crente. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias então começa o seu ministério, ainda jovem, no reinado de Josias. Judá estava vivendo dias de idolatria.
Judá estava vivendo dias de rebeldia, de imoralidade. Josias assume o trono e ele busca Deus, tenta levar o povo até Deus, ele tenta fazer uma reforma. O povo não aceita, porque estava acostumado a viver na idolatria. Mas a Bíblia vai dizer que Josias morre no campo de batalha. Assume outro rei. E a idolatria e a imoralidade continua. O povo não aceita as profecias de Jeremias, que vinha direto do trono, que vinha direto da boca de Deus. Jeremias profetizava para que o povo tivesse um conserto, para que o povo deixasse a idolatria, para que o povo deixasse a imoralidade. Mas o povo não aceitava. Jeremias é tido como um profeta chorão. Outro dia eu vi um pregador falando a respeito desse profeta. E quando eu ouvia esse pregador falando, criticando Jeremias, dizendo que Jeremias era mole, um profeta chorão. Mas eu posso pensar que nenhum de nós aqui talvez suportaria o que Jeremias suportou. Por várias vezes foi preso, foi jogado em calabouço, amarrado. Agora, no capítulo 16 do livro do profeta Jeremias, a Bíblia diz que Deus não permitiu que Jeremias nem se casasse, e nem que tivesse filhos, para que não viesse a participar daquela tragédia que havia de acontecer em Judá. Jeremias teve então uma vida meio solitária, meio só. E quando Deus então aqui no capítulo 18 fala uma vez mais com Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Eu posso pensar que quando Jeremias ouvia a voz de Deus, ele tremia. Posso pensar que Jeremias falava: meu Deus, o que é dessa vez? Portanto que Jeremias já tinha lutado pela sua nação, já tinha lutado pelo seu próprio povo, ele que já tinha sido rejeitado. Mais uma vez mais, o Senhor fala ao profeta Jeremias. O texto vai dizer: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Pode ser que Jeremias estava sentado, ou pode ser que Jeremias estava deitado, mas a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Olha o que Deus já começa dizendo: levanta-te e desce. Descer parece que não é uma coisa muito boa, né? Descer sempre é para o vale. Descer sempre é um sinal de, talvez, de dor. Porque se desce, tem que subir. E Deus fala: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias obedece à palavra do Senhor.
Então ele desce à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que ele estava fazendo? Estava fazendo barro. E no versículo de número 4 vai dizer: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Amados e queridos irmãos, aqui o vaso já estava no processo de ser amassado. O oleiro aqui estava amassando o barro sobre as rodas. Só que para que esse vaso chegue a este lugar, ele passa por um processo. Esse barro, ele não nasceu ali. Esse barro, ele não estava ali. Esse barro, ele foi tirado de algum lugar. E quando esse barro foi visto, o oleiro então pensou: este me serve para eu fazer um vaso. Esse vaso, esse barro, ele poderia estar seco. Esse barro é uma argila, que é o mesmo processo que talvez faça um tijolo. Mas esse barro, ele precisa de ser trabalhado. Ele não é tão somente tirado de lá e levado para fazer o barro, de forma alguma. Primeiro, ele é tirado. Ele é extraído. Ele é arrancado. Aleluia. Aleluia. Pastor Adilson, onde o senhor estava quando o senhor for arrancado? Isso aqui é coisa séria, meus irmãos. Aonde você estava quando for arrancado? Começa aqui o processo. Aleluia. Oh, maravilha. Eu vou falar de mim, irmãos. Eu não posso falar da tua vida porque eu não te conheci. Mas quando eu fui arrancado pelas mãos do Senhor, pelas mãos do oleiro, aonde eu estava? O que eu estava fazendo? Quem era eu? Oh, aleluia! Irmãos, aqui tem graça de Deus nesta noite. De onde você foi tirado? De onde você foi extraído, arrancado? Porque eu fui tirado lá do mundo da cachaça. Eu fui tirado lá do mundo de horror. Ninguém dava crédito à minha pessoa. Irmão, isso aqui é profundo. Ninguém queria estar perto de mim. Se der tempo de eu falar tudo, eu falo. Se não, vamos para frente. Eu vou falar da minha pessoa nesta noite, para que você entenda o processo que Deus faz em nossas vidas. Quando eu nasci, nome eu não tinha. Pastor Adilson, os meus pais ainda não tinham arrumado o nome para pôr em mim. Quem me deu o nome foi a parteira. Foi a parteira que colocou esse nome em mim. Até um certo tempo eu era revoltado. Falei, mas que nome feio. Pelo amor de Deus, João Batista.
Pensava até em trocar o nome. Mas como a pobreza era demais, não tinha jeito, irmãos, de trocar o nome. Como é que faz? Era muito mais difícil do que hoje. Mas eu não tinha nome. O nome foi dado nos dias que eu nasci. Quem pôs a parteira? Talvez você pode até pensar assim, mas que mensagem é essa, irmãos? Aleluia, entendo o processo de Deus. Entendo que Deus quer falar com você nesta noite. Aleluia. Tem processo que é demorado, que dói, mas aparece alguma coisa. Me levaram para casa, desde quando que eu nasci, não tinha crédito. Os próprios pais, os meus pais, eu falo tudo hoje, olhava e falava, o que vai virar isso? Não tinha tamanho, muito pequeno, e quero achar que também não era bonito. Mas só que Deus não vê como o homem vê. Eu posso pensar que quando ele olhava lá, aleluia, eu preciso dele na minha obra. Oh, maravilha. Vai pensando aí, irmãos, o que você tem passado, o que você tem sofrido, o que as pessoas têm dito para você. Entenda que o projeto de Deus é muito mais do que isso. Eu vou proferir uma palavra aqui para você nesta noite. Jesus te ama. E é por isso que você está aqui nesta noite. Estava chovendo, não era para você vir, mas você veio. Oria se manaya sone que mahasi. Mas você veio, era para você ouvir essa palavra, porque um dia alguém não te deu crédito, mas Deus olhou para você e falou assim, tem jeito sim, deixa comigo. Esse trabalhar é de Deus. E como eu não tinha crédito, eu fui crescendo revoltado. Muito novo comecei a praticar coisas ilícitas. Aleluia. Mas quando eu entro na minha juventude, que eu comecei a cair nas piores coisas desta vida, entrou um desespero na minha alma. E quanto mais eu queria sair de lá, mais eu entrava. Mas Deus, quando tem um projeto na vida do homem e da mulher, não tem para onde fugir. Aleluia. Ele sabe trabalhar. Ele é o oleiro. E este oleiro está aqui nesta noite. Oh, glória. Aleluia. Para encher nossas vidas de gozo, de alegria e de paz. Ai, meu Deus. A minha esposa sabe como eu estou pregando aqui nesta noite. Hoje, na hora do almoço, eu tive uma conversa com ela. Deus sabe, quando o pastor falou que era para trazer a palavra, eu falei, meu Deus, como que eu prego? Eu prego essa palavra nesta noite, com autoridade e unção do Espírito Santo, porque agora eu entendo a chamada, porque Ele trabalhou nesse vaso. 21 anos de idade, lá no mundo de pecado. 22, eu pensei, não dou conta mais. Não tem mais força para continuar nessa vida. Aí foi onde o processo do oleiro começou a trabalhar. Interessante que Deus espera acabar as nossas forças para Ele agir. Não sei se com vocês foram assim, mas comigo foi, não tem mais força não. Aí o processo
começou a ser extraído. Aí Deus foi lá, ei, me tomou pela mão, vem cá. Primeiro processo é arrancar o barro. Primeiro, antes de tirar, faz uma limpeza. Essa limpeza nós vamos falar nela. A limpeza começa lá. Limpa. O oleiro pega o vaso. Esse barro é bom. Vai dar forma. Vai dar certo o meu projeto. Vai recebendo, meu irmão. O projeto que eu planejei vai dar certo. Esse barro atende à minha necessidade. Vou trabalhar nele. O barro, então, é extraído, é arrancado de lá. Interessante que a maioria desse barro é tirado da onde? Uns posso dizer que é lá da lama. Aleluia. O irmão começou a entender. É tirado lá da lama. É tirado, agora ele traz para mais perto. Vamos dizer que ele é colocado lá no pátio da olaria. Ali ele é colocado. Mas para esse barro começar a entrar em forma, vem um trabalho de limpeza. Irmãos, aqui que o negócio dói. O processo de limpeza agora começa a ser feito. Para quê? Ali é tirado toda a impureza que tem. As pedras, as folhas, os galhos secos. Aleluia. É, meu irmão. Isso é você na mão do Senhor. Começa esse trabalho de limpeza. Vai sendo tirado tudo aquilo que não presta do barro. Começa então a ser feito esse trabalho de limpeza. E logo quando esse barro é tirado, esta sujeira, talvez você vai pensar, mas agora o barro está pronto. Não, agora que está começando. Porque o processo é muito mais profundo. Aleluia. O processo ainda é grande pela frente. A limpeza é necessária ser feita. Porque senão esse vaso, ele não vai dar forma, não vai prestar. Então toda a sujeira que tem naquele barro, que estava lá na beira do brejo, ele agora vai passar por um processo de limpeza. Mas quando esse barro passa pelo processo de limpeza, ainda não está pronto. Ele ainda é apenas um barro. Esse barro, vamos ler na Bíblia. Abra sua Bíblia aí, em Salmos, deixa eu ver aqui, 51. Estamos tranquilos, irmãos. 51, verso 7. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Algumas tradições vão, purifica-me, e eu ficarei limpo. E para ficar limpo, é necessário, então, fazer esse trabalho de limpeza, tirar tudo aquilo que não presta do barro, para que ele possa dar forma de vaso.
O salmista está dizendo: purifica-me, ó Deus, e eu ficarei puro. Sem saber que às vezes esse processo de purificação dói tanto. É necessário tirar tanta coisa, que ali está estrovando esse barro um dia ser vaso. Purifica-me, Senhor, e eu ficarei limpo. Aleluia. Você pode dar um glória nesta noite? Estou te achando tão calado. Mas a vida do crente é assim, meus irmãos. É necessário Deus fazer uma limpeza, tirar a sujeira que às vezes nós traz lá do mundo. E esse processo de limpeza, irmão, tem hora que dói demais. Mas aguenta, porque Deus tem um projeto lindo na sua vida. Deus tem um projeto maravilhoso. Aleluia. Se eu fosse falar aqui dessa limpeza, eu gastaria talvez a noite para nós entender o que é essa limpeza que Deus tem que fazer em nossas vidas. Essa limpeza, ela começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eita Deus! Irmãos, vocês não me conheceram quando eu não era crente. Pensa num camarada atrapalhado. Trabalhava na roça, irmãos. Mexia com gado, com porco. E aquilo passava raiva demais. Aí xingava pouco, né? Meu Deus do céu. Um dia, irmãos, eu estava tirando leite. Irmão, isso aqui faz parte da mensagem. Não tem jeito, pastor Adil, deixar para trás. Eu estava tirando leite. E naquele processo ainda na mão, amarrava o bezerro na mão da vaca. E eu falhei, marrei, o bezerro era grande, marrei na mão da vaca. E estava terminando de tirar o leite. Aquele bezerro deu uma cabeçada tão infeliz naquela vaca, aquela vaca descontrolou, já meteu o pé no balde, irmão, aquele leite já derramou. Aí eu saí da casinha. Não vou nem terminar de falar o resto, não é necessário. Então essa limpeza, ela começa de dentro para fora. Aí Deus foi tirando de mim os palavrões que eu falava. Deus foi limpando o meu coração, irmão Wagner. Aquele coração sujo, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de rancor. Aleluia. Deus me tirou de lá, irmãos, e foi me limpando de dentro para fora. Tirou as músicas mundanas. Pastor, tem problema cantar música? Tem sim, irmãos, é do mundo. Não faz parte da nossa vida. Não traz nada de bom. Aí Deus começou a trocar música mundana. Eu vou nem falar. Na época tinha muitos cantores que faziam sucesso, João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo, Leonardo, e aquilo estava tudo dentro de mim. Aí de repente, quando o Senhor me tira lá da lama e traz para cá, aleluia. Oh, maravilha, irmãos, que coisa boa. Que maravilha, que coisa gostosa estar aqui nesta noite pregando essa palavra, obreiros, de saber quem eu era outrora. Deus tirou aquelas músicas profanas da minha boca e colocou os hinos da harpa. Começou por aí, eu comecei a sentir gosto. Quando cantava o hino número 15, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Irmãos, isso foi entrando dentro da minha alma, foi tirando tudo que não prestava, e a alegria começou a tomar conta de mim. É a limpeza que o Senhor estava fazendo.
por mais doído que estava, mas estava gostoso. Eu já não ia mais para o boteco beber cachaça, já não ia mais para a roda dos escarnecedores. Aleluia. Tem gente que às vezes, o que está escrito no Salmo 1, pastor Adilson, não tem nenhuma importância. Tem sim, eu vim de lá, eu sei o que é isso. Eu sei o que é a roda dos escarnecedores, sei muito bem o que é isso. E a Bíblia fala que nós temos que fugir dela, sair dela, não fazer parte dela. E Deus foi transformando a minha vida, foi limpando aquilo que não prestava em mim. Aleluia. Vai recebendo nesta noite para a sua vida, crente. Às vezes o processo aí está dolorido, mas no final vai dar alguma coisa que presta. Aleluia. Às vezes você não entende o processo que você está passando, mas é o processo que Deus está trabalhando na sua vida. Ah, pastor, eu já tenho 30 anos, não tem problema não, meu irmão. Muitas das vezes a gente pensa, eu estou crente demais, e vai acostumando com as coisas, vai deixando passar. Daqui a pouco, se nós não vigiar, está falando besteira, está cantando música do mundo. Aí Deus fala assim, espera aí, espera aí, vou levar você ali na casa do oleiro. E ele começa a trabalhar novamente. Aleluia. E o processo às vezes vai ficando dolorido, mas entenda o projeto de Deus. Você não foi chamado, escolhido à toa, não. Você foi chamado para fazer diferença. Você é diferente do mundo. Oh, meu Deus. Você já não faz mais parte das coisas desse mundo, não. Você foi chamado para ser luz em meio a essas trevas que estão por aí. A sua boca hoje é boca de Deus. Oh, eu quero entrar aqui na mensagem, irmãos, mas já terminou. Você é profeta do Senhor. Você não foi chamado para ficar quieto, calado. Você foi chamado desde o ventre. É você que ainda não entendeu a chamada de Deus. Mas eu creio que Deus vai completar esta obra na sua vida. Você vai entender os projetos dele, por mais doído que seja, por mais doloroso, é porque ele está tirando ainda a sujeira. Aleluia. Segundo passo é amassar o barro. Aleluia. É o processo que o oleiro pega o barro e vai amassar, como se já não estivesse bom. Extrair lá da lama, como já não estivesse bom, já tirar a sujeira. Mas agora, o próximo passo, para esse barro virar vaso, ele precisa de ser amassado. E esse processo
Como eu falei que na limpeza desse barro dói. Imagina quando esse barro é amassado. Pensa, irmãos. Agora vai pegar esse barro que estava lá encostado, depois que foi tirado a sua sujeira. Ele é trazido para ser amassado. Aqui o texto vai dizer que ele estava sendo amassado pelas rodas. Mas muitos barros eram amassados com os pés. Ele era amassado para ver se ainda não tinha mais sujeira. Porque se esse barro tivesse um pouquinho de areia, tinha que ser tirado. Se esse barro tivesse qualquer outro tipo de sujeira, ele tinha que ser tirado. Então amassava ele até que ele viesse a ter uma liga. Irmãos, muitas das vezes a gente passa por esse processo. Depois do momento da limpeza, agora vai amassar. Porque esse barro, ele precisa dar um vaso. E vaso não é feito de terra. Vaso não é feito de areia. Vaso não é feito de qualquer maneira. Imagina Deus pegar você e amassar, para tirar de você aquilo que não agrada a Ele. Como eu já falei, tirou a sujeira, mas você ainda resiste. Aleluia. Mas você ainda resiste a carregar com você algumas coisas lá do mundo. É por isso que esse barro, ele tem que ser amassado. Porque enquanto ele tiver sujeira, ele não vai para a forma. Ele é amassado. E ser amassado, irmãos, pensa quando você pega uma cana e coloca ela numa engenhoca para extrair o caldo, pastor Adilson. Posso dizer que esse processo é o mesmo, porque o barro aqui estava passando sobre as rodas. Mas quando você passa a cana lá na engenhoca, ela sai o caldo. Mas ali não saiu o melhor caldo. A gente pega, dobra a cana uma vez mais e leva lá na engenhoca e torna a passar. Ali sai o melhor caldo. E quando você está sendo amassado aqui, é porque esse barro tem que ser perfeito. Aleluia. Esse barro tem que fazer um vaso na mão do oleiro. E esse processo é muito dolorido. Mas que o Senhor nos ajude, que nós venhamos a ser vaso nas mãos do Senhor. Eu vou parar por aqui. Você às vezes está passando esse processo porque Deus está tirando algumas coisinhas que ficou ali. Entrega não, meu irmão. Suporta. Deus está na causa. Deus está no controle. Se Ele está te amassando porque Ele te ama, se Ele está fazendo isso porque Ele tem um grande projeto, para encerrar, Ele não desiste de você. Ele não abre mão. Você pode ir aonde que você queira, porque o projeto de Deus na sua vida não foi anulado.
Ele vai fazer o que é preciso. Ele vai tirar esse pensamento torto da sua mente. Ele vai quebrantar esse coração que está cheio de amargura. Aleluia. Vamos de pé. Vamos orar, não posso passar. Aleluia. Irmãos, eu fiquei apenas com o terceiro ponto. Mas para esse barro virar vaso, ele vai até o sétimo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que venhamos suportar essa prova. É porque Deus está trabalhando. Deus está tirando as arestas. Deus está tirando a sujeira. Deus está limpando o seu coração, a sua mente. Deus está trabalhando na sua vida para que você dê um bom vaso. No final, irmãos, vai valer a pena. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, meu Rei, por essa oportunidade de poder estar aqui diante da igreja do Senhor. Aleluia. Para falar, Senhor, da tua grandeza, dos teus projetos, do teu grande amor, o porquê o Senhor insiste tanto conosco, o porquê o Senhor não abre mão. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a tua igreja nesta noite. Se porventura chegou alguém aqui, Pai, passando por este processo, por mais doído, por mais doloroso, por mais triste que seja, Senhor, coloque a tua mão para que ele suporte a prova e vença tudo, para que, Senhor, quando esse vaso, aleluia, começar a ser usado, venha fazer grande diferença nessa cidade. Oh glória, meu Deus, que o Senhor nos ajude a vencer todas as provas que entramos, e que possamos entender que o teu projeto é maior do que todas as coisas. Pai justo, santo e adorado, abençoa os teus filhos que aqui vêm nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, adentra cada coração, e que cada um receba com alegria, Senhor, entendendo que o Senhor é quem está no controle de tudo, e que o Senhor é Pai, que o Senhor é bom. Deus bendito, assim eu te louvo agradecido, porque aprendi, Senhor, eu precisava dessa palavra, Senhor, eu necessitava hoje de ouvir o Senhor falar comigo, entender, Senhor, que o teu projeto na vida do homem é maior do que possa pensar. Deus bendito, assim eu agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, aleluia.